No vídeo de hoje, vamos abordar a história bíblica da transfiguração de Jesus em um momento de incrível divindade. Vamos abordar também em qual contexto da história de Jesus Cristo se encontra e o que vai acontecer depois. Mas antes de iniciarmos, peço que deixe o seu like e se inscreva no canal, para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas e assim atingir cada vez mais pessoas com o poder da Bíblia. Ao final do vídeo, vamos realizar uma poderosa oração juntos. No trecho de Lucas 9, 28b a 36, Jesus está vivendo um momento decisivo de sua missão. Poucos dias antes, ele havia anunciado aos discípulos que seria rejeitado, sofreria e morreria em Jerusalém. E também havia falado sobre o custo do discipulado. Esse contexto torna a transfiguração ainda mais significativa. Enquanto se aproxima o tempo de enfrentar a cruz, Jesus se retira para orar, como sempre fazia nos momentos-chave. No texto de Lucas 9, 18 a 27, poucos dias antes de subir ao monte, Jesus está em oração e questiona os discípulos sobre quem o povo pensa que ele é. Eles respondem: alguns dizem que ele é João Batista, outros que é Elias, ou ainda outro profeta antigo que voltou à vida. Então Jesus pergunta diretamente: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro responde: o Cristo de Deus. Jesus, no entanto, adverte para que não divulguem isso e começa a explicar que o Filho do Homem precisa sofrer muito, ser rejeitado, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Em seguida, fala sobre o caminho do discipulado, tomar a cruz todos os dias, perder a vida por causa dele para o assim salvá-la. Esse é um ponto de virada, o anúncio claro da cruz. A transfiguração vem logo depois como confirmação divina de que, mesmo no caminho do sofrimento, Jesus é o Filho amado e a glória é o destino final. Em Lucas 9, 28b-3, o episódio no monte é um momento cheio de detalhes sobre a revelação. Cerca de 8 dias depois de Jesus ter falado com os discípulos, ele subiu a um monte para orar, levando consigo Pedro, João e Tiago. A cena consistia em Jesus caminhando à frente, sereno. Os discípulos o seguem, visivelmente cansados, mas curiosos. A trilha é íngreme, o vento sopra forte. Ao chegarem em um ponto alto, Jesus se afasta um pouco e se ajoelha em oração. O rosto começa a brilhar como o sol. Suas vestes tornam-se de um branco fulgurante, impossível de ser alcançado por qualquer alvejante humano. Enquanto isso, os discípulos que estavam sonolentos no início abrem os olhos e ficam pasmos. De repente surgem duas figuras luminosas: Moisés com as tábuas da lei e Elias com o manto de profeta. Eles conversam com Jesus sobre a missão que ele cumprirá em Jerusalém. Do outro lado, os discípulos olham, maravilhados, já sem compreender totalmente. Diante desse contexto, Pedro, ainda atônito, se aproxima e diz: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Por outro lado, João e Tiago trocam olhares, sem entender por que Pedro disse aquilo. Após esse momento, uma nuvem luminosa cobre todos e uma voz forte e clara ecoa sobre o ambiente dizendo: este é o meu filho, o eleito. Escutem o que ele diz. E os discípulos caem com o rosto em terra, tremendo de temor. Quando a voz cessa, Jesus está novamente sozinho. Os discípulos olham ao redor, perplexos e ainda com o coração acelerado. Eles guardaram silêncio e naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, ao descer do monte, Jesus encontra uma multidão agitada. Um homem suplica pela cura de seu filho, atormentado por um espírito que o faz convulsionar, dizendo: Mestre, rogo-te que olhes para meu filho, pois é o único que tenho.
um espírito se apodera dele e subitamente dá gritos. Lança-o por terra, agita-o com violência, o faz espumar e só o larga depois de o deixar todo ofegante. Pedi a teus discípulos que o expelissem, mas não puderam fazer. Os discípulos haviam tentado expulsar o espírito, mas não conseguiram. Com isso disse Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos aturarei? Traze cá teu filho. E quando ele ia chegando, o demônio lançou o menino no chão e agita-o violentamente. Mas Jesus intimou o espírito imundo, curou o menino e o restituiu a seu pai. Todos ficaram pasmados ante a grandeza de Deus. Logo após, Jesus faz o segundo anúncio da paixão a seus discípulos dizendo, Lucas 9, 44 a 45, Gravai nos vossos corações estas palavras. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Eles não entendem, de modo que não alcançaram o seu sentido, e o medo os impede de perguntar a respeito. Após isso, veio-lhes então o pensamento de qual deles seria o maior. Penetrando Jesus nos pensamentos de seus corações, tomou um menino, colocou-o junto de si e disse-lhes, Todo o que recebe em meu nome, a mim é que recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois quem dentre vós for o menor, esse será o grande. Após isso, João tomou a palavra e disse, Mestre, vimos um homem que expelia demônios em teu nome, e nós lhe o proibimos, porque não é dos nossos. Em seguida, Jesus lhe disse, Não lhe o proibais, porque o que não é contra vós é a vosso favor. Assim o contraste é forte. No alto do monte, luz e glória. No sopé, sofrimento e incompreensão. É um lembrete de que a missão de Jesus passa pela dor, mas é sustentada pela certeza da vitória final. Esse episódio é, ao mesmo tempo, um momento de revelação e de fortalecimento, tanto para Jesus, que confirma estar no caminho certo, quanto para os discípulos, que terão de enfrentar a dureza dos acontecimentos que virão. E agora, que tal orarmos juntos? Senhor, obrigado por mais um dia em minha vida. Louvado seja o Senhor por todo o seu cuidado e amor por mim. Ajuda-me, Senhor, a trilhar o caminho da vossa vontade e esclareça a minha cabeça com o poder do Espírito Santo, para que não desvie do caminho para a vida eterna. Meu Deus, peço sua bênção para mim e da mesma forma que o Senhor me abença, peço também que ilumine a alma de cada uma das ovelhas perdidas que se encontram nesse mundo, e que com o poder de vossa graça e misericórdia possa auxiliá-las a retornar para o vosso caminho. Que o Senhor abençoe os enfermos, os detentos, as viúvas, os órfãos, os que sofrem em silêncio e todos os atormentados pelo mal. O inimigo tem nos provocado, Senhor, mas com fé em Jesus Cristo, sabemos que ele nunca vai conseguir nos vencer. E assim como é dito no Salmo 23, 4, Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Eu não tenho medo do inimigo, Senhor, pois sei que o meu Deus está comigo a todo momento, na felicidade e na tristeza. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E para complementar esse belo momento de oração, vamos rezar a oração que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou em Mateus 6, 9 a 13. Abra na sua Bíblia. Vamos lá. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você não está sozinho. Você é amado.
e a sua história ainda não terminou. Deus te abençoe. Até a próxima.